As teorias que foram falsificadas devem ser inexoravelmente rejeitadas. O empreendimento da ciência consiste na proposição de hipóteses altamente falsificáveis, seguidas de tentativas deliberadas e tenazes de falsificá-las. Para citar Popper, eu posso, portanto, admitir alegremente que falsificacionistas como eu preferem uma tentativa de resolver um problema interessante por uma conjectura audaciosa, mesmo e especialmente se ela logo se revela falsa, há alguma récita da sequência de truísmo irrelevante. Preferimos isso porque acreditamos que esta é a maneira pela qual podemos aprender com nossos erros, e porque ao descobrirmos que nossa conjectura era falsa, podendo ter aprendido muito sobre a verdade, e teremos chegado muito mais perto dela. Aprendemos de nossos erros. A ciência progride por tentativa e erro, devido à situação lógica que torna impossível a derivação de leis e teorias universais, de preposições de observação, mas a dedução de sua falsidade possível. As falsificações tornam-se os pontos importantes de referência às realizações notáveis e os pontos mais altos da ciência. Porque a ciência visa teorias como um amplo conteúdo informativo e falsificacionistas dá boas-vindas à proposta de conjecturas audaciosas. Especulações precipitadas devem ser encorajadas, desde que sejam falsificáveis e desde que sejam rejeitadas quando falsificadas. Esta atitude, de tudo ou nada, conflitua com a cautela advogada pelo indutivista ingênuo. De acordo com este último, apenas aquelas teorias que podem ser revelar verdadeiras ou provavelmente verdadeiras devem ser admitidas na ciência. Devemos progredir além dos resultados imediatos da experiência, apenas até onde induções legítimas podem nos levar. O falsificacionista, em contraste, reconhece a limitação da indução e a subserviência da observação à teoria. Os segredos da natureza apenas podem ser revelados com a ajuda de teorias engenhosas e de grande penetração. Quanto maior for o número de teorias conjecturadas que são confrontadas pelas realidades do mundo, e quanto mais especulativas forem essas conjecturas, maiores serão as chances de avanços importantes na ciência. Não há perigo na proliferação de teorias especulativas, porque qualquer uma que for inadequada como descrição do mundo pode ser impiedosamente eliminada, como resultado da observação ou de outros testes. O método hipotético-dedutivo. O modelo hipotético-dedutivo para Popper, a busca do conhecimento não se dá a partir da simples observação de fatos e interferência de enunciados. Na verdade, esta nova concepção pressupõe um interesse do sujeito em conhecer determinada realidade que seu quadro de referência já não mais se satisfaz. Por isso, a mera observação não é levada em conta, mas sim uma observação intencionalizada, orientada e seletiva que busca criar um novo quadro de referência. É assim que surge o modelo hipotético-dedutivo, a partir da seleção do objeto a ser observado e verificada a insuficiência do quadro de referência. O cientista formula uma hipótese geral da qual se deduzem consequências que permitem a possibilidade de uma experiência. Aqui já não mais é necessário verificar para atribuir significado, isto é, necessário é verdade ou falsidade. Mas é a tentativa de refutar a teoria que permite o estabelecimento de um conhecimento e a possibilidade do seu desenvolvimento. O método hipotético-dedutivo consiste na construção de conjecturas, ou seja, premissa com alta probabilidade e que a construção seja similar, baseada nas hipóteses, isto é, caso as hipóteses sejam verdadeiras, as conjecturas também serão. Por isso, as hipóteses devem ser submetidas a testes o mais diversos possível, a críticas intersubjetivas, ao controle mútuo, pela discussão crítica, à publicidade, sujeitando o assunto às novas críticas, e ao confronto com os fatos, para verificar quais são as hipóteses que persistem como válidas, resistentes às tentativas de falseamento, sem o que seriam refutadas. É um método com consequências que leva a um grau de certeza igual ao das hipóteses iniciais. Assim, o conhecimento absoluto, certo e demonstrável é independente do grau de certeza da hipótese. Como Karl Popper entende o progresso da ciência? O progresso da ciência, como o falsificacionista o vê, pode ser resumido conforme se segue. A ciência começa com problemas.
Problemas estes associados à explicação do comportamento de alguns aspectos do mundo ao universo. Hipóteses falsificáveis são propostas pelos cientistas como soluções para os problemas. As hipóteses conjecturadas são estas criticadas e testadas. Alguns serão rapidamente eliminados. Outros podem se revelar mais bem-sucedidos. Estas devem ser submetidas a críticas e teste ainda mais rigoroso. Quando uma hipótese que passou por uma ampla gama de testes rigorosos com sucesso e eventualmente falsificada, um novo problema, auspiciosamente bem distante do problema original resolvido, emergiu. Esse novo problema pede a invenção de novas hipóteses, seguindo-se a críticas e testes renovados. E assim, o processo continua indefinitivamente. Nunca se pode dizer de uma teoria que ela é verdadeira, por mais que ela tenha superado testes rigorosos. Mas se pode-se auspiciosamente dizer que uma teoria corrente é superior às suas predecessoras, no sentido de que ela é capaz de superar os testes que falsificaram aqueles predecessores. Antes de examinarmos alguns exemplos para ilustrar essa concepção falsificacionista do progresso da ciência, algo deve ser dito sobre a afirmação de que a ciência começa com um problema. Eis alguns problemas com os quais os cientistas têm se defrontado no passado. Como os morcegos são capazes de voar tão habitualmente à noite, a respeito do fato de terem olhos tão pequenos e fracos? Porque a altura de um barômetro simples é mais alta que a grande altitude de um ar pequeno. Porque as chapas fotográficas no laboratório de Röntgen estavam sempre se enegrecendo. Porque o periélio do planeta Mercúrio avança. Estes problemas surgiram a partir de observação mais ou menos diretas. Ao insistir no fato de que a ciência começa com problemas, então, será que falsificacionista não está dizendo, exatamente como o indutivista ingênuo, que a ciência começa com a observação? A resposta a esta questão é um firme não. Uma condição ulterior se relaciona à necessidade que a ciência tem de progredir. Uma hipótese deve ser mais falsificável do que aquela que ela se propõe a substituir. A explicação falsificacionista sofisticada da ciência, com sua ênfase no crescimento da ciência, desvia o foco de atenção dos métodos de uma teoria isolada para os métodos relativos de teorias concorrentes. Ela dá um quadro dinâmico da ciência em vez de explicação estatística da maioria dos falsificacionistas ingênuos. Em vez de perguntar sobre uma teoria, ela é falsificável? Quão falsificável ela é? E ela foi falsificada? Torna-se mais apropriado perguntar: é esta teoria recentemente proposta um substituto viável para a que é constatada? Em geral, uma teoria nova será aceita como digna da consideração dos cientistas, e se ela for mais falsificável que sua rival. E especialmente se ela prevê um novo tipo de fenômeno não tocado pela rival. A ênfase na comparação de grau de falsificabilidade de uma série de teorias, que é uma consequência da ênfase numa ciência como um corpo de conhecimento em crescimento. E evolução possibilita evitar um problema técnico, pois é muito difícil especificar exatamente quão falsificável é uma teoria isolada. A meta da ciência é falsificar teorias e substituí-las por outras melhores, que demonstrem maior possibilidade de serem testadas. Confirmações de teorias novas são importantes na medida em que provam que uma nova teoria é um aperfeiçoamento da teoria que está sendo substituída. A teoria é falsificada pela evidência traduzida à luz com a ajuda e confirmação de uma nova teoria. Uma vez que uma teoria audaciosa recém-proposta teve sucesso em sua concorrente, ela se torna então um novo alvo para o qual as testes devem ser dirigidos. Testes projetados com a ajuda de teorias ulteriores audaciosamente conjecturadas. Conclusão. De acordo com o que foi apresentado, podemos ver que a teoria de Karl Popper foi e ainda é muito importante tanto para a história e filosofia das ciências naturais, como também para a educação. Conhecemos também a biografia do autor, a teoria de Karl Popper. Podemos conhecer a história de suas obras, para o contexto educacional, suas críticas ao verificacionismo, como também o falsificacionismo e a forma como ele entende a marcação científica
e a importância do método hipotético dedutivo, também como Karl Popper entende o progresso da ciência. Obrigada.